Senhor presidente, egrégio plenário, cidadãs, cidadãos presentes e que nos acompanham pelos meios de comunicação. Senhor presidente, a questão dos conselhos precisa ser repetida aqui dentro de um contexto que eu sempre vou insistir, que é a partilha de poder absurdamente acumulada nas mãos dos chefes de poder executivo ou do poder executivo, que é unipessoal, tanto do presidente, quanto do governador, quanto dos prefeitos municipais. O poder é de tal forma concentrado na mão desses cargos, desses titulares, que a Constituição de 88, fazendo um remendo, como é infelizmente prática nas nossas instituições, deixou o Brasil numa situação que o sistema de governo não é nem carne nem peixe. Não é parlamentarista, não é exatamente presidencialista e tenta minorar o poder executivo imperial, monárquico nos municípios, com a figura dos conselhos, para dividir um pouquinho da quantidade de poder que tem na mão dos prefeitos municipais. Bem, este é um caso típico em que é sabido que não é possível permitir que apenas uma pessoa, o prefeito que seja, vereador Nunes, qualquer que seja, este ou qualquer outro, apenas uma pessoa tome rédeas de todas as decisões estratégicas da cidade. Porque as câmaras, seja por vocação, seja pela a própria instituição, as câmaras se subordinam aos poderes executivos. É natural que aconteça isso, já foi denunciado em 1930, a partir do golpe de Vargas, pelo constitucionalista Prado Kelly, o parlamentar Prado Kelly, já dizia que as câmaras se submetiam aos prefeitos municipais. Então os conselhos tentam de alguma forma minorar isso. Bem, o Conselho de Desenvolvimento Urbano, que foi aprovado por nós há quase 2 anos atrás, infelizmente ele trazia eivos de inconstitucionalidade ou de ilegalidade que foi apontado pelo Ministério Público, em que especificamente não poderíamos suspeitar à primeira vista, porque citava-se nominalmente entidades da cidade, da área imobiliária, por exemplo, ou da área industrial e comercial, sendo que isso deveria ser feito de forma genérica. Então, por isso, o senhor prefeito, acatando essa recomendação do Ministério Público, e eu quero daqui um pouco fazer uma menção à atuação do Ministério Público, se por um lado me entusiasma, por outro, em outros aspectos, me traz alguma preocupação, mas vamos falar do lado positivo. Então o prefeito, acatando uma recomendação do Ministério Público, reformula a proposta dele, porque não é o prefeito quem decide, é a Câmara Municipal, para submeter a este plenário a nossa decisão. Bem, doravante então, assim que aprovarmos, eu creio que será aprovado, o Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano será composto de 19 membros, sendo que 7 deles são de órgãos governamentais, a saber, Secretaria de Planejamento, Departamento de Habitação, porque, como bem lembrou o vereador Douglas Carbono, não temos uma Secretaria de Habitação, Secretaria de Mobilidade Urbana, de Obras, do Gabinete do Prefeito, do Meio Ambiente, da Universidade de Taubaté, sendo que a presidência será assumida automaticamente pela Secretaria de Planejamento. Este não é um bom indício. Se um representante do prefeito acumula, já com todo o seu poderio, acumula a presidência do Conselho, infelizmente, essa presidência deveria ser escolhida entre os membros do Conselho. 6 representantes de entidades não governamentais, ou seja, as ONGs, constituídas por entidades de classe e afins ao planejamento urbano. Também refere-se a entidades empresariais, preferencialmente na área da construção civil, entidades ambientais e instituições científicas. 6 representantes de bairros, e aí entra a participação popular, escolhidos sempre nas respectivas regiões municipais. Infelizmente, há aqui uma lacuna na lei. Quais são as 6 regiões municipais? Não as temos. A partir de uma convocação de plenárias das comunidades. As representações não governamentais deverão ser alteradas nos fóruns específicos a ser realizado por ocasião das conferências municipais do plano diretor, observada as devidas proporções.
Bem, este é um avanço que nós estamos tendo em relação ao Conselho. Eu reconheço aqui a atuação do Ministério Público, senhor presidente, mas eu queria fazer esta menção que eu já me referi ao início. Me surpreendi quando eu vi uma manchete em que o Ministério Público desaprova o plano de mobilidade urbana. Ora, me parece estranho isso. Nós podemos aprovar ou não, podemos considerar que foi bem sucedido ou não, mas o Ministério Público, eu acredito que o Ministério Público deva, assim, zelar para garantir a participação democrática, o Ministério Público deva zelar para não haver vícios legais nas ações, zelar para que a corrupção não permeie os negócios públicos, mas agora o Ministério Público tem um departamento de engenharia, não, vereador Carlos Peixoto. E aí eu fui verificar, o Ministério Público, a manchete do jornal, desaprova o plano de mobilidade urbana de Taubaté. Aí eu fui ver quem que é essa pessoa, porque se desaprova, é uma personalidade abstrata, né? Não existe uma pessoa ou Ministério Público. Ah, sim, foi uma engenheira do Ministério Público. Então, quer dizer, agora, um técnico sozinho emite um parecer. Eu acho que, pronto, virou uma desaprovação. Ora, daqui um pouquinho nós vamos voltar. Esse é um vírus disfarçado, não, vereador Carlos Peixoto, da ditadura. Porque na ditadura, com o pressuposto que o povo era ignorante, que o povo não sabia tomar decisões, as decisões eram tomadas pelos técnicos, pelos tecnocratas. Então um técnico decidia, deve ser assim. Eu me lembro, jovem engenheiro em instituições federais, eu me lembro dessa postura. Tecnicamente se decidia, vai ser deste jeito. Ora, agora uma técnica do Ministério Público, não, vereador Itamar, ela acha que um plano, uma ação administrativa na cidade de Taubaté está incoerente na visão dela. Ué, mas que mandato ela tem para discutir isso? Quem tem mandato para representar o povo não é nem o prefeito municipal. O prefeito tem o mandato do povo para administrar a cidade. Quem fala em nome do povo, se está certo ou se está errado, é a Câmara Municipal de Taubaté, é a Câmara dos Vereadores. Quer dizer que agora até a análise das políticas públicas vão querer usurpar da Câmara Municipal? Ora, mas então substitua. Vamos instituir, né, uma ditadura mal disfarçada, silencia então os legislativos, silencia também o executivo e o Ministério Público agora passa a determinar. Pronto. E faz um plano, chama os seus técnicos, define como é que vai ser e governa a cidade. Não precisa nem de eleição, é só fazer concurso, acabou. Pronto, é o reinado da tecnocracia. Reinado da tecnocracia é ditadura. E nós precisamos ter, sim, a coragem de dizer isso em público, deixar bem claro o que está acontecendo. Senhor presidente, eram essas minhas considerações.